morte não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta, às vezes, para Deus, apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Há quem considere iminente a promoção de nosso planeta, o que ocorreria na virada do milênio. Deixaria a condição de mundo de expiação e provas, onde predomina o mal, para mundo de regeneração. Consciência desperta, o homem elegeria o serviço do bem como o caminho de sua redenção. Consideremos, entretanto, o problema da representatividade. Como dizer que uma cidade é a capital da cultura, se o nível cultural de seus habitantes é baixíssimo? Poderá ser cidade das indústrias um município que possui pouquíssimos estabelecimentos industriais? Ou cidade sorriso, se seus habitantes são carrancudos? Como situar a Terra em planeta de regeneração, se quase todos estagiamos em expiações e provas? Haverá expurgos, é verdade. Espíritos que não se ajustem à nova ordem, comprometidos com o vício ou cristalizados no mal, serão degradados para planetas primitivos. Atentemos, todavia, a um detalhe. Se a seleção for muito rigorosa, tendo por parâmetro a afirmativa de Jesus, em O Sermão da Montanha, quando proclama que os mansos herdarão a terra, nosso planeta ficará às moscas. Raros podem dizer que venceram inteiramente a agressividade. Por isso, como diz Chico Xavier, numa entrevista, devemos lembrar que 1 milênio tem 1000 anos e é ao longo de vários séculos que a humanidade conquistará os valores espirituais que possibilitarão a promoção de nosso planeta. Até lá, teremos a efervescência de ideias renovadoras, apresentadas e vivenciadas por missionários que já estão entre nós ou outros que ainda virão, para estimularem as criaturas humanas nos caminhos da renovação. Neste particular, a doutrina espírita situa-se numa vanguarda de esclarecimento e orientação, embasada numa visão que transcende as limitações humanas. Mostra-nos, em gloriosa perspectiva, o mundo espiritual. Conscientiza-nos em plenitude das consequências do comportamento humano no além, onde nos pedirão contas de todo o mal praticado e de todo o bem que deixamos de praticar. O sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, vem realizando um maravilhoso trabalho, em que mobiliza milhões de brasileiros numa campanha contra a fome, enfatizando a necessidade de cultivarmos a solidariedade. Ele próprio confessou, numa entrevista à Folha de São Paulo, que os espíritas chegaram primeiro, dedicados a socorrer a população carente. É esse o caminho apontado pelo Espiritismo. À medida que os homens cultivarem a solidariedade, desaparecerão as diferenças sociais, os preconceitos, as lutas de classes, as disputas, os crimes, as explorações. Os que esperam pelo reino de Deus nos albores do próximo milênio precisam considerar que essa divina instituição não se subordina a contingências temporais ou decretos celestiais. O reino, como ensina Jesus, é uma realização interior, uma construção íntima, uma disposição para cumprir as leis divinas, que se sintetizam no amor e se exprimem no serviço ao semelhante. Onde as pessoas cumprem essa orientação, instala-se o reino, alicerçado em seus corações. A esse propósito, vale lembrar uma lenda judaica, contada pela psicóloga Maria Helena Matarazzo no livro Amar é Preciso. Foi permitido a um rabino visitar o inferno. Lá viu enorme caldeirão com fumegante e apetitosa sopa. Em volta, estavam sentadas muitas pessoas. Revelavam-se desesperadas. É que cada uma segurava uma colher de cabrio muito grande, enorme, que lhe permitia alcançar o caldeirão, mas não a própria boca. Famintas, sofriam horror de ver a comida sem condições para fazer uso dela. Em seguida, o rabino foi conhecer o céu. Também ali havia um caldeirão convidativo com pessoas em volta e as mesmas colheres de cabo comprido. A diferença é que todas estavam saciadas e felizes.
O rabino espantou-se. Não compreendo. Por que aqui as pessoas se mostram tão tranquilas e no inferno tão aflitas, se tudo é igual? Alguém lhe respondeu. Não percebe? É que aqui elas descobriram o segredo para o uso das colheres. Dão comida umas às outras. O aviso. Foi um estranho sonho. Viu-se diante de luminoso ser que lhe entregou uma criança. É seu compromisso, minha filha. Prepare-se. Terá muito trabalho com ele. Exigirá restrita dedicação. Acordou sob forte impressão, convicta de que receberá um aviso do além. Mas, outro filho. Já experimentara as emoções da maternidade. Não cogitava de nova gravidez em futuro próximo. No entanto, sentia ligeiro enjoo. Certamente, reflexo do sonho. Improvável sintoma de gravidez. Vinha usando pílulas anticoncepcionais regularmente. Não obstante, o mal-estar persistiu por vários dias. Foi ao médico. O teste revelou resultado positivo. Estava grávida. Foi uma gestação plena de especulações relacionadas com o sonho. Certamente receberia um espírito hiperativo que a deixaria neura. Bebê chorão, pirralho dado a traquinagens mil, adolescente contestador e rebelde. Contrariando suas expectativas, recebeu um menino tranquilo que lhe foi entregue pelo pediatra encarregado de assistir o recém-nascido, com a informação de que estava tudo bem. Quando o filho estava com 4 meses, levou a exame de rotina em outro especialista. Este, após cuidadoso exame, perguntou. Notou que seu filho tem problemas? Perplexa, ouviu anunciar. Não reage aos estímulos. Há sintomas de paralisia cerebral. Algum caso na família? Meu Deus! O senhor tem certeza? Não é possível. Não há nenhum antecedente, nem comigo nem com meu marido. Seu tipo de sangue é RH negativo? Sim. Quando nasceu o primeiro filho, a senhora recebeu aplicações de imunoglobulinas anti-RH negativo? Bem, o obstetra falou algo a respeito, mas ficou nisso. Creio que esqueceu. O pediatra providenciou a substituição do sangue da criança, logo após o nascimento. Nada foi feito. Sinto muito. Suponho que o menino teve eritroblastose fetal, um mal gerado por incompatibilidade entre o sangue da mãe e do filho. Sofrerá sérias dificuldades motoras. Problemas para falar, andar, escrever. Poderá afetar também o desenvolvimento mental. O tempo confirmou o sombrio prognóstico, exceção às faculdades intelectivas do menino, que apresentaria vulgar inteligência. Estaríamos diante de mais uma tragédia motivada por erro médico, não fora um detalhe significativo. O sonho. O benfeitor espiritual, que procurou a mãe durante as horas de sono, período em que ocorre o que Allan Kardec define como emancipação da alma, deixou bem claro que o filho exigiria grandes cuidados, bem diferentes e bem mais extensos do que ela poderia imaginar. Foi como se a preparasse para evitar perturbadores questionamentos e uma possível rejeição, reações frequentes em casos dessa natureza. Que houvesse, apenas, o fundamental, aceitação e a disposição de entregar-se à tarefa que lhe era confiada. Fica a indagação. Se o espírito deveria reencarnar com graves limitações físicas, porque isso não ocorreu naturalmente, sem comprometimento médico. Talvez encontremos a resposta considerando que os problemas físicos decorrem de desequilíbrios espirituais gerados por vícios, crimes e desatinos em vidas anteriores. O alcoólatra, por exemplo, desajusta os centros espirituais em áreas correspondentes aos prejuízos causados ao corpo e tenderá a ressurgir na carne com graves disfunções no aparelho digestivo. O suicida, dependendo do tipo de morte escolhido, renascerá com determinadas deficiências. Se deu um tiro no peito, terá problemas congênitos, envolvendo coração e pulmões. Se incendiou o próprio corpo,
sofrerá graves dermatoses. Os desajustes relacionam-se também com o mal praticado contra alguém. O maledicente terá dificuldades com a voz. O violento poderá ressurgir paralítico. Se o reencarnante não tem esse tipo de comprometimento e, não obstante, escolhe uma provação difícil, em que experimentará limitações físicas, estas demandarão a confluência de circunstâncias adversas. Teríamos aí a justificativa para os erros cometidos pelos dois médicos. Seria providencial sua omissão? Evidentemente, não. Seria o mesmo que situar um assassino como colaborador de Deus, a impor resgate de débitos kármicos à sua vítima. A justiça divina harmoniza os acontecimentos gerados pelos desatinos humanos, atendendo às provações necessárias a indivíduos e coletividades, mas os responsáveis fatalmente responderão por suas iniciativas, habilitando-se a sofrimentos reparadores. O grau de comprometimento dos dois médicos depende das circunstâncias em que cometeram seus enganos. Estavam exaustos em virtude do acúmulo de serviço. Enfrentavam problemas particulares, que lhes distraíram a atenção. Houve um inusitado lapso de memória. Por outro lado, não configuraria mera negligência, numa rotina de profissionais relapsos e desleixados. Isso a Deus compete julgar. De qualquer forma, eles terão no episódio uma experiência dramática e inesquecível que os induzirá a observar com crescente responsabilidade e diligente disciplina os compromissos que assumiram, quando escolheram a profissão de guardiães da saúde humana. Leia Kardec. Qualquer pessoa medianamente informada sobre espiritismo sabe que são fundamentais a leitura e o estudo das 5 obras básicas de Kardec. O Livro dos Espíritos, um resumo da filosofia espírita, uma gloriosa visão existencial que responde às indagações fundamentais: quem somos, de onde viemos, para onde vamos. O Livro dos Médiuns, a base científica da doutrina, com indispensáveis orientações sobre o intercâmbio com além. O Evangelho segundo o Espiritismo, que destaca as consequências religiosas do conhecimento doutrinário, com preciosas interpretações dos ensinamentos de Jesus, à luz das informações emanadas da espiritualidade. O céu e o inferno, o código penal da vida futura, a revelação do que nos espera na pátria espiritual, de conformidade com nossas ações na experiência terrestre. A Gênese, uma cosmologia espírita acrescida de judiciosas ponderações sobre milagres e predições. Muitas campanhas têm sido efetuadas, estimulando a leitura desse Pentateuco espírita e das obras que lhes são complementares. Ser ou não ser, eis a questão, diz Hamlet, na célebre tragédia de Shakespeare. A devagar se deve o homem aceitar passivamente as injunções do destino ou lutar contra elas. Ler ou não ser é uma frase genial de autor que desconheço, calcada sobre a dúvida shakespeariana, a sugerir que sem a leitura é como se não existíssemos, no sentido de discernir sobre a existência humana ou dela participar em plenitude. Nada melhor que o livro espírita, nesse propósito de ler para ser. Dentre inúmeras, uma campanha muito simpática, difundida amplamente, um decalque plástico para ser fixado nos vidros dos automóveis, com a frase: Leia Kardec. Serve até como elemento de identificação. É carro de espírita, logo pensamos, quando ali vemos a recomendação famosa. Contou-me um confrade que em sua cidade, durante uma campanha eleitoral para prefeito e vereadores, vendo o decalque em seu carro, aproximou-se um desconhecido. O senhor pode dar-me uma informação? Fale, amigo. De que partida é essa Leia Kardec? Como se vê, para que a mensagem atinja seu objetivo, é preciso um mínimo de entendimento de quem a recebe e um máximo de empenho de quem a transmite, tornando-a clara e objetiva, sem margem a equívocos. É fácil escrever difícil. Difícil é escrever fácil. Todos temos ideias e experiências a transmitir.
Com alguma prática, podemos transpô-las para o papel sem grandes dificuldades. O problema é torná-las inteligíveis, com aquele toque mágico que prende o leitor até a última palavra. Isso exige esforço a espremer os miolos, reescrevendo indefinidamente o texto, até torná-lo perfeitamente inteligível e, sobretudo, atraente. Por uma dessas incríveis contradições que caracterizam o comportamento humano, quanto mais culto, mais erudito o escritor, mais nebulosa e complicada a sua mensagem, quanto maior sua desenvoltura para escrever, menos compromissado com a clareza e a objetividade, pouco disposto a abandonar o Olimpo e descer ao entendimento de pobres mortais. Escreve difícil com muita facilidade. Isso ocorre frequentemente com os filósofos que, situando-se entre os expoentes da cultura, usam linguagem arrevesada, em elucubrações inacessíveis ao homem comum. Suas produções situam-se por clássicos da literatura, que acumulam poeira nas estantes. Fazem o deleite dos críticos, mas são ignoradas pela multidão. Rendo homenagem a Kardec, um filósofo que escreveu tão fácil, tão acessível ao entendimento humano, que seu nome jamais foi incluído nos compêndios de filosofia. Melhor para nós, que podemos apreciar suas ideias sem necessidade de frequentar as academias. Necessário tão somente é um pouco de amor ao estudo, para que lhe assimilemos plenamente a grandiosa mensagem, evitando equívocos do tipo Leia Kardec. Entre o guia e Kardec, era um centro espírita com boa frequência. Reuniões mediúnicas públicas. Reduzido espaço para comentários evangélicos. Quase todo o tempo dedicado às manifestações do mentor espiritual, a exercitar múltiplas funções: orientador, comentarista, médico, professor, conselheiro. Intervenções precárias, diga-se de passagem, por deficiência do comunicante, nunca assumida, ou de filtragem mediúnica, sempre destacada. Mas o resultado final parecia razoável. Pelo menos, o povo gostava. Disputava-se a oportunidade de uma consulta. Nilson, jovem inteligente, amigo fiel dos livros, ressentia-se da ausência de estudos na instituição. E comentava com o presidente: não será oportuno instituir uma reunião, em que possamos trocar ideias em torno dos princípios espíritas, colhendo subsídios nas obras de Kardec? Negativo, meu jovem. Temos o nosso mentor. Por que buscarmos instrução nos livros, se as recebemos ao vivo? Valorizemos essa dádiva do céu. Não obstante a resistência do presidente, outros frequentadores pensavam da mesma forma que o Nilson. O grupo de interessados cresceu, e a direção da casa acabou cedendo. Iniciou-se uma reunião doutrinária. Nilson foi encarregado de desenvolver comentários semanais em torno de O Livro dos Médiuns. Organizado e dedicado, soube atrair o pessoal, enriquecendo suas palestras com recursos audiovisuais e farto material colhido em várias obras doutrinárias. O próprio presidente, que se dispusera a participar sem outra motivação que a de fiscalizar, reconheceu que as reuniões eram produtivas e atraentes. O problema surgiu quando começaram os estudos do capítulo 3, do Método, em que Kardec se reporta aos cuidados que se devem dispensar aos neófitos em mediunidade, a fim de que não tenham uma visão equivocada dos fenômenos e não venham a prejudicar o intercâmbio com o além. Acompanhou sisudo, com indisfarçável desagrado, a leitura das observações de Kardec sobre os espíritas exaltados, que se envolvem com o fenômeno mediúnico, descuidando-se do estudo. Mal se conteve, quando Nilson leu: a espécie humana seria perfeita, se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. Em espiritismo, infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril, no tocante ao mundo invisível, e leva a aceitar-se, com extrema facilidade e sem verificação, aquilo cujo absurdo, ou impossibilidade, a reflexão e o exame demonstrariam.
O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Essa espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos, com razão, desconfiam dos julgamentos deles. Graças à sua boa fé, são iludidos, assim por espíritos mistificadores, como por homens que procuram explorar-lhes a credulidade. A leitura prosseguiu, marcada por comentários valiosos de Nilson, destacando-se a necessidade de instruir as pessoas que procuram os centros espíritas, antes de encaminhá-las às reuniões mediúnicas, e terminando com a incisiva observação final do codificador. Tais os motivos que nos forçam a não admitir, em nossas sessões experimentais, senão quem possua suficientes noções preparatórias para compreender o que ali se faz, persuadido de que os que lá fossem, carentes dessas noções, perderiam seu tempo ou nos fariam perder o nosso. Nilson enfatizou, inspirando-se no texto, que uma reunião mediúnica é um ser coletivo, cuja vitalidade e eficiência dependem da sustentação vibracional oferecida pelos participantes, o que exige razoável conhecimento do fenômeno mediúnico. Não havia o que discutir. O próprio grupo concluiu, acertadamente, que as reuniões mediúnicas não devem ser públicas. Após o encerramento, o presidente chamou Nilson em particular. Decidi que esses estudos ficam suspensos, a partir de hoje. Não entendo. Por que essa medida, se tudo corre bem? O senhor tem notado o interesse do pessoal. Estamos todos aprendendo bastante. Sim, mas não será possível continuar, porquanto em O Livro dos Médiuns há uma orientação diferente daquela que recebemos de nosso guia. E categórico. Entre os dois, não tenho dúvida, fico com nosso guia. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, exorta o Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Sabe a recomendação. Impossível desenvolver uma atividade espírita produtiva e eficiente sem o exercício desses dois ensinamentos. O amor, que sustenta a fidelidade ao entendimento. A instrução, que sustenta a fidelidade aos princípios. Sem eles estaremos fazendo um serviço à moda da casa, em centros de mera atividade mediúnica, sem nenhuma vinculação com a doutrina espírita. A caixa de Pandora. Qualquer aprendiz do espiritismo sabe que a doutrina das vidas sucessivas, a reencarnação, equaciona todos os problemas humanos. Espíritos em múltiplos estágios evolutivos, enfrentamos na Terra experiências kármicas relacionadas com o que fizemos no passado, corrigindo impulsos desajustados em favor de nossa realização como filhos de Deus. O conceito evangélico, a cada segundo as suas obras, encontra na multiplicidade das existências seu complemento essencial. Colhemos hoje o que semeamos ontem, enfrentando experiências que nos depuram e amadurecem. Essa concepção está tão entranhada na convicção espírita, que falar de reencarnação em nosso meio é chover no molhado. Segundo nosso querido amigo Hernani Guimarães Andrade, é o mesmo que vender geladeiras no Polo Norte. Não obstante, há aspectos importantes, pouco explorados, que merecem nossa atenção. Um exemplo. Haverá a possibilidade de acelerar nossa evolução. Já pensou nisso, amigo leitor? Podemos queimar etapas, caminhando mais rápido rumo à perfeição, a meta suprema. O nosso progresso depende do fator tempo, em lenta maturação. Algo assim como a árvore, subordinada às características de sua espécie quanto aos prazos de germinação, crescimento, florescimento, frutificação. A própria árvore poderá responder. Se bem cuidada, com adubo e irrigação, ela se desenvolve mais rápido, produz frutos maiores e melhores. Da mesma forma, podemos acelerar nossa evolução, a partir de uma firme disposição. Um adubo dos mais eficientes, neste particular, chama-se conhecimento.
Quem o exercita enxerga mais longe, equaciona melhor seus problemas, define com propriedade suas necessidades. A decantada reforma íntima, o ajuste às leis da vida com expurgo de mazelas e tendências inferiores, será sempre problemática sem a ampliação de nossos horizontes culturais. Por isso, Sócrates ensinava: só há um bem, o conhecimento, só há um mal, a ignorância. Poderíamos contestar o sábio grego, lembrando que há homens de grande cultura e equivalente maldade. Estes, entretanto, são meros cabides culturais. Carregam muitas informações sem saber lidar com elas, já que lhes falta o essencial, o empenho por conhecerem-se a si mesmos, que o próprio Sócrates definia como fundamental na orientação de nossa existência. As ciências psicológicas abrem campo para o desbravamento de nosso universo interior, como seres humanos, mas somente a doutrina espírita ilumina, suficientemente, o caminho para uma visão mais ampla, relacionada com nossa condição de espíritos eternos. Neste particular, o recurso maior, o instrumento mais acessível, a fonte mais generosa é o livro espírita, este peregrino da verdade que transita de mão em mão, de lar em lar, a iluminar consciências e aquecer corações. Conta a mitologia grega que Zeus, pai dos deuses, ofereceu a Pandora, a primeira mulher, uma bela e luxuosa caixa, com a recomendação expressa de que jamais a abrisse. Obediente, a Eva dos gregos seguiu a orientação, mas Epimeteu, seu marido, contrariando o princípio de que a curiosidade é um atributo feminino, ardeu-se no desejo de saber, a qualquer custo, o que encerrava o presente de Zeus. Surgindo uma oportunidade, com a ausência de Pandora, não perdeu tempo. Tomou a caixa e abriu. Horrorizado, viu que continha todos os males. Estes, libertos por sua imprudência, como gênios maus, espalharam-se pelo mundo. No fundo da caixa ficou apenas a esperança. Ao contrário do presente de Pandora, o livro espírita é uma caixa mágica que deve estar sempre aberta em nossas mãos. Nele estão gênios amigos de esclarecimento e orientação que, muito mais que simples esperança, oferecem-nos segurança, diante da vida, e alegria de viver. O livro espírita é a oportunidade de formar em nossa casa a biblioteca do sublime, o substrato da sabedoria humana nos caminhos do conhecimento. Não faltem nela as obras fundamentais de Allan Kardec, o beabá da doutrina espírita. Em qualquer estágio de aprendizado, teremos sempre no codificador o ensejo de consolidar conhecimentos e desfazer dúvidas, ensaiando um comportamento melhor, uma visão mais objetiva de nossas necessidades, uma participação mais ativa em favor de uma sociedade melhor. Diz Sófocles que o saber é a parte mais importante da felicidade. Em Kardec está a importante parte do saber. Um herói do outro mundo. Afirma o romancista inglês Anthony Trollope. O amor aos livros, meus amigos, é o seu passo para a maior, a mais pura, a mais perfeita satisfação que Deus preparou para as suas criaturas. Dura quando todas as outras satisfações desaparecerem. Durará até a nossa morte. Fará nossas horas agradáveis, enquanto vivermos. Quem ama os livros sabe que é exatamente assim. Tão logo aprendi as primeiras letras, tornei-me um devorador desse maná dos céus que nos alimenta o espírito. Aos 9 anos, nos idos de 1944, entusiasmei-me, quando ouvi comentários, no círculo doméstico e nas aulas de moral cristã, no centro, a respeito de um livro fantástico que descrevia a vida no além. Interessei-me, de pronto, mas recebi a frustrante informação de que não era leitura para criança. Por quê? Perguntei, curiosidade aguçada. E me responderam os familiares com aquela lógica dos adultos, quando não estão dispostos a dar explicações aos fedelhos. Por que não? E fim de papo. Felizmente, minha avó Flelena,
brava imigrante italiana que enviuvara jovem e criara 10 filhos, interessou-se pelo assunto. Como não aprender a ler em português, o primo Hermiti prontificou-se a ajudá-la. Não perdi a oportunidade. Vovó aceitou de bom grado minha participação. Diariamente, à noitinha, eu comparecia à reunião íntima, em que Hermiti, experiente locutor, que militava há anos nas lides radiofônicas, dramatizava a leitura do livro, introduzindo comentários oportunos e esclarecedores para 2 ouvintes atentos, vovó e eu. Era como se estivéssemos acompanhando uma novela da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a maior audiência do país, naqueles tempos sem TV. Vovó encantava-se. Eu mais ainda com as aventuras daquele herói do outro mundo. Os diálogos estavam acima de minha compreensão, mas ficava siderado com os aspectos inusitados da narrativa. Um vale de sombras por onde mocinho vagara durante anos, observado por inimigos ocultos. Os prodigiosos ônibus voadores. O sistema de defesa de uma cidade espiritual, com sofisticados canhões. Aparelhos de comunicação que conjugavam som e imagem. Um espírito perseguido por um monstro terrível, o próprio corpo em decomposição. Outro, impedido de entrar na cidade, porque não se arrependera de ter matado 58 crianças, como profissional do aborto. Ao longo dos decênios que se seguiram, reli inúmeras vezes o livro maravilhoso, todo grifado, repleto de observações à margem, folhas gastas, tantas vezes esteve em minhas mãos para consultas. Na medida em que escoam os anos, em que amadureço ao calor das experiências humanas, novos aspectos se destacam, como se o livro fosse um repositório mágico que multiplica inesgotáveis informações. Certamente, o leitor já o identificou. É Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria do espírito André Luiz, um luminoso marco na literatura espírita. Embora já na codificação tenhamos notícias do além, notadamente em O Céu e o Inferno, e várias outras obras abordem o assunto, nunca recebemos tão amplo detalhamento sobre o mundo espiritual. Outros livros do mesmo autor espiritual vieram, com a mesma psicografia de Chico Xavier, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e os demais livros da coleção, constituindo-se na mais importante contribuição literária em favor do espiritismo, desde a codificação. Não há novidades. André Luiz é Kardec puro. O que identificamos é um majestoso desdobramento. O que Kardec revelou em síntese, André Luiz apresenta em detalhes, numa gloriosa visão do mundo espiritual e do relacionamento entre encarnados e desencarnados. Seus livros serão estudados nas universidades, quando a ciência terrestre, incapaz de sustentar as teorias reducionistas em face dos próprios avanços, descobrir o continente espiritual. Sinto que meu padrão vibratório melhora substancialmente, quando leio André Luiz. Sinto-me mais responsável, mais consciente, com redobrada energia para vencer minhas imperfeições. Tão envolvente, esclarecedora e edificante situa-se a narrativa. É sempre com emoção que me debruço sobre aquele momento decisivo, quando André Luiz, em pleno umbral, após passar ali 8 anos de solidão e angústia, cai em si, lembrando-se da paternidade divina, como ocorre na parábola do filho pródigo. Abre, então, seu coração para Deus, numa torrente de lágrimas. Imediatamente, como se esperasse apenas por aquele despertamento, Clarencio, dedicado mentor espiritual, faz-se visível, dizendo-lhe, carinhoso: coragem, meu filho. O Senhor não te desampara. Começava ali a gloriosa experiência de André Luiz em Nosso Lar, a cidade do além que povoa nossa imaginação e acalenta nossos sonhos, quando cogitamos de onde vamos morar, quando chega a nossa hora. Mas é preciso considerar a advertência amorosa do autor. Ó, amigos da terra!
Quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Deveríamos inscrevê-lo em letras garrafais na intimidade de nossa consciência. Afinal, bem mais do que nos oferecer horas agradáveis enquanto vivermos, como observa Trollope, um livro como Nosso Lar mostra o que virá depois. André Luiz projeta luzes imensas sobre os caminhos humanos, orientando-nos, para que não nos percamos em trilhas de ilusão que fatalmente nos conduzirão a regiões umbralinas, onde, segundo a expressão evangélica, há choro e ranger de dentes. Queimar gorduras. Um amigo demonstrou interesse em conhecer algo sobre a doutrina espírita. Dê-lhe um exemplar de Nosso Lar. Você se deslumbrará com as revelações contidas nesse livro. Uma visão surpreendente das realidades espirituais, mostrando o que nos espera no além-túmulo. Veja o que é ardoroso fã do autor. De carteirinha. Seus livros constituem um marco na literatura mediúnica. Um passo adiante nos caminhos do espiritismo. Passados alguns dias, encontramo-nos. Leu. Parei na metade. Não gostou? Pedi um livro espírita. Você apresentou-me uma fantasia digna de H.G. Wells ou Júlio Verne. Só posso admitir como elaborada ficção essa existência espiritual, copiada da Terra, onde espíritos se alimentam, dormem, movimentam-se em veículos, residem em cidades fortificadas. Até se casam. É muita imaginação. A experiência serviu-me de lição. André Luiz é literatura para iniciados em espiritismo, familiarizados com a existência do perispírito. Veículo de manifestação do espírito no plano em que atua, esse corpo celeste, a que se referiu o apóstolo Paulo, é feito de matéria também, numa outra faixa de vibração, em outra dimensão, num mundo paralelo. Assim, as comunidades espirituais que se formam junto à crosta terrestre organizam-se de forma semelhante às sociedades humanas, desenvolvendo atividades e experimentando necessidades que se aproximam daquelas que caracterizam a população encarnada. Esta razão pela qual muitos espíritos não percebem sua condição de desencarnados. Gravitam em torno de situações e pessoas a que estiveram vinculados, comportando-se como vivos. Irritam-se, porque amigos e familiares não lhes dão atenção. Afligem-se com sensações de fome, sede, frio. Chegam a procurar abrigo, quando chove torrencialmente, tal sua identificação com o plano físico. Dirá o leitor. Bem, se eles se sentem tão vivos que temem temporais, vamos conservar nossas casas trancadas, evitando a invasão de malfeitores e desocupados do além. Até pode funcionar, precariamente, em relação aos últimos. Bom não esquecer que espíritos de atilada inteligência, devotados ao mal, aqueles que efetivamente podem nos ameaçar, não encontram nenhuma dificuldade em transpor portas e paredes. Contra eles só há uma defesa. Acender a luz do Evangelho nos corações que convivem no lar. Em casa iluminada pelo Cristo não há acesso para as infiltrações das sombras. Ouvi curiosa experiência de um médium vidente, que se relaciona com o assunto. Contou-me que esteve hospedado em casa de um confrade, proprietário de um cão que identificava espíritos malfeitores e avançava sobre eles, pondo-os a correr. Isso mesmo, caro leitor. Os espíritos temiam o cachorro. O médium confirmou pela vidência que não se tratava de nenhuma história de pescador. Tanto quanto ele, o cão enxergava os espíritos. E comentou, bem-humorado. Tenho visto muito médium cachorro, mas cachorro médium foi a primeira vez. Como pode o espírito temer o cão, se está numa outra dimensão? Problema de densidade perispiritual. Embora o animal não possa atingi-lo, é como se o fizesse, tal sua identificação com a dimensão humana.
Visitando o crematório, em Vila Alpina, São Paulo, ouvi do administrador curiosas informações. Uma delas dizia a respeito à temperatura. Perto de 3.000 graus centígrados dentro do forno. O senhor pode imaginar o que é isso, se considerar que a água ferve a 100 graus. Lembrei-me dos grandes incêndios. Entendo, agora, porque as pessoas presas no alto de um edifício em chamas saltam para o abismo. Certamente não suportam o calor. Deve aproximar-se dessa temperatura infernal do forno. Sim. É muito quente. Tão quente que tudo entra em combustão: caixão, metais, enfeites, forro, flores, roupas. Até o cadáver. Transforma-se numa tocha. Literalmente. E quanto mais gordo o defunto, maior o fogaréu. Em alta temperatura a gordura torna-se inflamável. O confrade que me acompanhava não se furtou a humor negro. Então, para ser cremado é bom um regime alimentar rigoroso. Morrer esguio, esbelto. Melhor, morrer esquelético. Sem banhas sobrando, senão vai ser aquela fogueira. Sejamos ou não cremados, imperioso um regime espiritual, se pretendemos transitar sem percalços no além. É preciso eliminarmos as banhas que se acumulam em nossa organização perispiritual, frutos de vícios e paixões, excessos e destemperos, sentimentos negativos e ideias infelizes, que funcionam à maneira de pesados lastros de sombras que nos prendem à terra, dificultando nossa readaptação à vida em plenitude. A respeito do assunto, temos uma valiosa dieta espiritual, apresentada pelo espírito Casimiro Cunha, em psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ergue-te cedo e bendize o sol da renovação. Começa o labor do dia, no convívio da oração. Trabalha espontaneamente no que te cabe fazer. Espalha o serviço, em torno, além do próprio dever. À frente de quem precise, não transites de relance. Socorre quanto puderes, toda aflição que te alcance. Cultiva a intenção correta, estende o braço cortês, escuta com vigilância e fala com sensatez. Esquece a própria pessoa, mas, ante o bem coletivo, ampara a causa de todos na compaixão de olho vivo. Atende aos tratos da vida, na obrigação sem atraso. Defende a própria saúde, comendo no prato raso. Bebe água limpa da fonte, coloca o banho em rotina, repousa, durante a noite, no estudo e na disciplina. Se a mágoa chega e te fere, exerce a bondade e vence. Todo conflito reclama firmeza e paciência. Resguarda a paz em ti mesmo e, em todo mal imprevisto, recorre ao receituário do médico Jesus Cristo. A síndrome de Carolina. Não provei e não gostei. Essa tácita informação de minha filha Carolina, que já aos 3 anos revelava a espantosa autodeterminação das crianças de nosso tempo, recusando-se terminantemente a ingerir determinados alimentos, ainda que dotados de um visual dos mais convidativos. Eventualmente, após muita insistência, dignava-se oferecer uma colher de chá aos coroas. Então, adorava, empanturrando-se. Penso nessa tendência infantil, quando alguém sugere uma atividade nova no Centro Espírita Amor e Caridade, em Bauru, do qual participo. Não raro a ideia sofre séria ameaça de rejeição no nascedouro, simplesmente na base do não provei e não gostei, que eu chamaria de síndrome de Carolina. Por que não oferecer um voto de confiança, com a disposição de implementá-la? Afinal, se não lograrmos sucesso, ficará a experiência, igualmente valiosa em relação a empreendimentos futuros. E haverá o grande mérito de não sufocarmos a iniciativa e a criatividade dos companheiros. Mesmo as melhores ideias que são, em princípio, plantinhas frágeis, facilmente esmagadas por objeções e dúvidas que, geralmente, nada mais exprimem senão desinteresse e má vontade. Sofri a síndrome de Carolina antes da instalação do Clube do Livro Espírita, de Bauru, há 2 decênios.
No início dos anos 70, em contato com José Reis, de Marília, e Leopoldo Zanardi, que residia em Tupã, houve referências entusiasmadas quanto à eficiência do CLE, trabalho pioneiro naquelas cidades. Diretor do Departamento do Livro, órgão da União Municipal Espírita de Bauru, o MEB, refuguei por bom tempo a ideia de criar o CLE, sem sequer apresentar uma justificativa consistente. Desaprovei, antes de provar. A insistência de ambos acabou por convencer minha experiência. Em 1973 era fundado o CLE de Bauru, patrocinado pelo MEB. O primeiro livro foi Chico Xavier Pede Licença, uma coletânea de mensagens psicografadas pelo querido médium, com comentários de Herculano Pires, edição Gen, de São Bernardo do Campo. Começamos com 200 associados. Em breve, eram mais de 1000. Um espanto. Jamais se venderam tantos exemplares de um livro em Bauru. E isto vem ocorrendo todos os meses, desde aquele recuado janeiro de 1973. O CLE tem aspectos marcantes. Aumenta o movimento em bancas, feiras, livrarias, na medida em que desperta interesse pela literatura espírita. Com entregas em domicílio, o livro entra na casa de pessoas que nunca entraram em instituição espírita. Amplia tiragens e edições de obras publicadas, reduzindo o preço. E, sobretudo, vende muito. Venda certa, mensal, constante, a distribuir livros e mais livros à mão cheia, convidando o povo a pensar o espiritismo, como diria Castro Alves. Em 1976, em face do sucesso estrondoso do CLE, em Bauru, disparamos a campanha Ovo de Colombo, patrocinada pelo MEB. Consistia na distribuição gratuita de um livreto de instruções para a instalação desse serviço em outras cidades. O título passava a ideia de que a divulgação do livro espírita, empreendimento que muitos consideram complicado e dispendioso, pode ser facilmente colocado em pé, lembrando a experiência de Cristóvão Colombo, que fez o mesmo com um ovo, algo aparentemente impossível, simplesmente quebrando com a ligeiro toque a extremidade que serviria de base. Um pequeno esforço para quebrar a síndrome de Carolina, e eis o CLE confirmar seu incomparável potencial em favor do livro espírita. Com a colaboração de Meri Seba, ligado à área de publicidade, foram preparados anúncios distribuídos a vários jornais e revistas espíritas. Tinham sugestivos slogans. Você ainda não instalou o CLE em sua cidade? Não sabe o que está perdendo. Sua cidade já colocou este ovo em pé? A maior caridade que praticamos em relação à doutrina espírita é a sua própria divulgação. Este último, dotado de extraordinária força de comunicação, foi extraído de uma mensagem de Emmanuel, conforme era citado no anúncio. Desde então, é usado pela imprensa espírita sempre que se destaca a importância do livro espírita. A campanha obteve ampla repercussão. Foram distribuídos 1.200 livretos, e tivemos notícia da instalação de 115 clubes em todo o Brasil, particularmente no estado de São Paulo. O movimento de divulgação do CLE continua, hoje, com a coordenação do divulgador do livro espírita, organização que estimula a formação de equipes interessadas em favorecer a disseminação do livro espírita com a instalação de bancas, livrarias, feiras e clubes. A sede está em Ribeirão Preto, Caixa Postal 1289. Acalentamos um sonho. Ver chegar o dia em que, vencida a síndrome de Carolina, todas as cidades brasileiras tenham o seu CLE, com apoio e referência de um movimento espírita atuante e empreendedor. Depende de você, leitor amigo. Pense nisso. Você pode ser a diferença entre o sonho quimérico e a gloriosa realização. Uma questão de hermenêutica. Porque há espíritas que nada fazem no centro espírita, senão frequentar reuniões, como se meramente cumprissem uma obrigação religiosa.
Talvez porque ninguém lhes tenha informado o essencial. Espiritismo é trabalho. Um mentor espiritual que se manifestava num grupo do qual participei, ia mais longe, repetindo sempre um lema que nos deveria orientar. Trabalho, trabalho e trabalho. Enfatizava que era inadmissível que, como espíritas, comparecêssemos ao centro sem assumir encargos. Qualquer pessoa com um mínimo de contato com a doutrina deve estar informada de que ser espírita é arregaçar as mangas, vinculando-se a iniciativas que objetivam o bem-estar dos indivíduos e das coletividades. Oportuno destacar, neste particular, que o empenho isolado é geralmente improdutivo e efêmero. Seres sociais, programados para a convivência, precisamos dela, não apenas em relação às necessidades emocionais, afetivas e espirituais, mas também para tornarmos eficientes, produtivas e, sobretudo, sem solução de continuidade nossas iniciativas em favor de uma sociedade mais justa e feliz. A união que faz a força, faz também a sustentação do serviço. Os participantes de uma atividade estimulam-se reciprocamente, até quando cobram dos companheiros eventuais ausências. Se nos dispusermos a visitar semanalmente uma favela, experimentaremos muito maior segurança e dedicação integrados em grupos inspirados pelo mesmo propósito de beneficiar os que ali passam privações. A necessidade de instituirmos nos centros espíritas atividades variadas, particularmente de assistência e promoção social, nas quais encontramos as maiores carências, oferecendo ao frequentador a melhor oportunidade para transformar-se em colaborador. Dirigentes espíritas reclamam de dificuldades neste particular. Alegam ser impraticável criar trabalho, se não há trabalhadores. No entanto, a experiência demonstra que, quando instalamos o serviço, sempre aparece o servidor. E mais, quando não cerceamos a iniciativa dos companheiros, multiplicam-se atividades produtivas, com gratas surpresas quanto às suas potencialidades. Merece destaque, neste particular, a lamentável tendência de alguns dirigentes espíritas que atuam como âncora, impedindo que a instituição singre mares de promissoras realizações. Assumindo uma postura ditatorial, inibem a iniciativa dos companheiros. A pretexto de sustentar a disciplina, conservam estagnada a instituição. Em relação aos múltiplos afazeres que podem ser desenvolvidos pelo centro espírita, transformando numa colmeia onde todos tenham uma função, há um que se vem desenvolvendo em nosso meio, merecendo especial atenção. A Casa de Sopa. Trata-se da edificação de núcleos assistenciais em bairros pobres, onde são servidas refeições a famílias carentes, particularmente crianças, atendendo àquela que é a necessidade maior na atual conjuntura brasileira, alimentar multidões famintas. A partir da instalação, que é muito simples, um barracão e uma cozinha em bairro humilde, inúmeras atividades complementares podem ser programadas: evangelização infantil, atendimento espiritual, orientação doutrinária, clube de mães, tratamentos médico e odontológico, ensino profissionalizante e tudo mais que a imaginação e a iniciativa dos voluntários venham a conceber. Começa-se com a atividade semanal. Paulatinamente, com a formação de novos grupos, amplia-se o atendimento, até tornar-se diário. As despesas da instituição são mínimas. Cada grupo arrecada os recursos de que necessitem feiras, padarias, supermercados, mercearias e com pessoas de boa vontade. No Amor e Caridade, em Bauru, começamos com um núcleo, em região carente, atendimento semanal. Hoje são 4 núcleos, com atendimento diário, mobilizando 28 equipes e perto de 250 voluntários. Que mágica é essa? Como engajar tanta gente? Será o bauruense um prodígio de generosidade e disposição de servir? Nada disso. A população de Bauru não se distingue, neste particular, da de outras cidades.
É apenas uma questão de motivação. Nas reuniões públicas, nos grupos de atendimento espiritual, nas sessões mediúnicas, nos cursos doutrinários, há sempre a mesma tônica, enfatizando o trabalho. Malhas do corpo e da alma. O melhor remédio é empenhar-se em favor do semelhante. Angústia existencial. Experimente a alegria de servir. Problemas mediúnicos. Equilibre-se na sintonia da fraternidade. Graças a essa orientação, multiplicam-se voluntários. Tudo o que a instituição tem a fazer é multiplicar serviços, ampliando sempre a seara do bem. Entendemos que quando Jesus proclamou que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos, referia-se ao fato de que poucos se dispõem a atender aos apelos do céu, porquanto não podemos admitir que Deus tenha preferências. Mas o problema é também de hermenêutica. Fora da caridade não há salvação. Estarão os dirigentes espíritas entendendo o significado e o alcance dessa proclamação básica de Kardec, que complementa o ensino de Jesus. E mais, estarão sendo suficientemente explícitos e convincentes, ao informarem seus ouvintes de que somente se salvarão da infelicidade na medida em que estiverem dispostos a trabalhar pela felicidade do semelhante. Mediunidade com Jesus. Na adolescência, frequentei reuniões mediúnicas durante algum tempo. Impressionava-me a quantidade de espíritos mistificadores que se manifestavam. Eram, invariavelmente, desmascarados pelo doutrinador. Este atuava como perspicaz detetive, a lidar com marginais enquadrados em falsidade ideológica, expressão que define indivíduos que simulam ser o que não são. Ficava-me a impressão de que a reunião mediúnica era um viveiro de inteligências transviadas, empenhadas em explorar os incautos e que seria preciso manter ligado o desconfiômetro, para não sermos envolvidos por suas sutilezas. A experiência e o estudo demonstraram-me que não é exatamente assim. A natureza dos espíritos manifestantes depende, normalmente, das disposições do grupo, observado o princípio da sintonia. Se os participantes guardam intenções policialescas, teremos desencarnados dispostos a essa refrega entre mocinhos da terra e bandidos do além, com duvidoso aproveitamento. Se há mera curiosidade, sem nenhuma noção quanto aos imperativos da sustentação vibracional com valores de disciplina, o ambiente será facilmente tomado por influências inferiores, ocorrendo perturbadores fenômenos mediúnicos entre os assistentes. Se cultivamos o petitório, a procura de favores espirituais, teremos a presença de entidades envolvidas com o imediatismo da vida material, ainda que bem intencionadas, pouco poderão oferecer. Não raro, as pessoas que participam de reuniões assim acabam enredadas em processos obsessivos, sob o domínio de espíritos que lhes exploram as tendências. Só há uma maneira de garantir a presença de benfeitores legítimos para pleno aproveitamento do intercâmbio com além. Exercitar a mediunidade com Jesus. Como alcançar esse entrosamento? Evocando seu nome, com orações ardentes ou com a leitura de trechos evangélicos. Seria isso bastante? A experiência demonstra que não. Evocavam o Cristo. Reis guerreiros que transformaram o cristianismo em bandeira de guerra, nas famigeradas cruzadas. Inquisidores cruéis que enviavam condenados à fogueira, com o piedoso propósito de salvar suas almas. Sacerdotes que benziam canhões, a fim de torná-los mais eficientes em sua destinação destruidora. Exercitar a mediunidade com Jesus é guardar a disposição de servir com Ele, anulando impulsos personalistas para nos colocarmos à disposição dos benfeitores espirituais, a salvo de incursões das trevas. Imperioso, portanto, encarar a reunião mediúnica como abençoada oportunidade de trabalhar pela edificação do bem. Passou-se o tempo dos fenômenos espetaculosos, relacionados com a mediunidade de efeitos físicos.
Embora seja razoável que tenhamos médiuns trabalhando nesse campo capaz de impressionar os incrédulos, há uma nova realidade a considerar. O intercâmbio com o além, nos centros espíritas bem orientados, vem assumindo a feição de pronto-socorro espiritual, em que vasto contingente